Estou aqui nas últimas páginas da Bíblia num livro chamado Apocalipse. Comecei a ler este livro ainda no começo da adolescência e me lembro que muitas vezes fechava suas páginas pensando: ainda bem que eu não estarei vivo quando essas coisas acontecerem. Ainda bem que isso demorará muito tempo para acontecer. Pois é, meus amigos, mas já não é o caso. Hoje, todas as vezes que fecho o livro, tenho plena certeza de que estamos exatamente nele. Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 22 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos. E por falar em Apocalipse, esse senhor que vocês veem na tela é um advogado constitucional e autor de alguns best-sellers. Seu nome é John Whitehead. Ele é fundador e presidente do Rutherford Instituto. Seus livros mais recentes são o best-seller Battlefield America, The War on the American People, e também o premiado A Government of Wolf, e um romance de ficção distópica intitulado A Estreia, um livro de estreia intitulado The Eric Blair Diaries. Pois é, esse senhor, John Whitehead, ele escreveu um longo artigo hoje na Rutherford.com que nos remete exatamente a algumas páginas do Apocalipse de São João. Ele diz, entre outras coisas, o seguinte, ou melhor, começa dizendo o seguinte: prepare-se para a próxima fase da guerra do governo contra crimes de pensamento, batidas de saúde mental e detenções involuntárias. Nesta semana que está terminando, eu falei pelo menos 2 vezes sobre como a inteligência artificial embarcada nas câmeras de vigilância estão detectando padrões de comportamento. Pois bem, ele vai também nessa direção. Ele diz: sob o pretexto de saúde e segurança pública, o governo, ele está nos Estados Unidos, falando do governo americano, mas aqui nesse caso pode-se considerar o governo mundial. O governo poderia usar os cuidados de saúde mental como pretexto para alvejar e prender dissidentes, ativistas e qualquer pessoa infeliz o suficiente para ser colocada em uma lista de observação do governo. É assim que começa. Em comunidades de todo o país, diz ele, a polícia está sendo capacitada para deter à força indivíduos que eles acreditam que possam ter problemas mentais, com base apenas em seu próprio julgamento, mesmo que esses indivíduos não representem perigo para os outros. Na cidade de Nova York, por exemplo, prestem atenção, você pode ser hospitalizado à força por suspeita de doença mental, se tiver crenças firmemente arraigadas que não são congruentes com ideais culturais, como, por exemplo, uma crença na Bíblia ou nos pressupostos cristãos, por assim dizer. Você pode ser levado para um hospício, já que isso, em muitos casos, e principalmente na cidade de Nova York, vai contra ideais culturais. Vocês mais ou menos entendem. Ou então, exibir vontade de se envolver em discussões significativas, como, por exemplo, contrapor-se aos argumentos que tentam validar, por assim dizer, as revoluções comunistas pelo mundo. Isso também pode levá-lo para o hospício. Ou então, ter medos excessivos de estímulos específicos, como, por exemplo, medo a picadinhas experimentais, por assim dizer. É mais um exemplo que pode levá-lo, eventualmente, para um hospício. Ou então, recusar recomendações voluntárias de tratamento. Como na China, por exemplo, muitos que recusam a reeducação ou ir para centros de reeducação
acabam indo para centros de reeducação ainda mais fortes que os primeiros sugeridos, se é que vocês me entendem. Mas isso é em Nova York. Embora esses programas sejam ostensivamente destinados a tirar os sem-tetos às ruas, poderão ser usados para combater crimes de pensamento. Daí porque eu lembrei da inteligência artificial embarcada em câmeras de vigilância detectando padrões comportamentais. Isso agora é possível porque combina avanços em tecnologia e vigilância em massa com programas de inteligência artificial que podem rastrear pessoas por sua biometria e comportamento, usando dados e sensores de saúde mental monitorados por agências governamentais, como a ARPA, por exemplo. Autoridades federais já estão estudando como adicionar dados identificáveis de pacientes, como saúde mental, uso de substâncias e informações de saúde comportamental de lares, abrigos, prisões, instalações de desintoxicação e escolas, ao seu já grande kit de ferramentas de vigilância. Não se engane, diz Whitehead. Esses são os blocos de construção de um gulag americano não menos sinistro do que foram os gulags da antiga União Soviética, da era da Guerra Fria. Por enquanto, as pessoas desagradáveis, coloca-se aspas aqui no desagradáveis, por enquanto as pessoas desagradáveis ao governo não podem ser culpadas de nenhum crime, menos ainda de serem desagradáveis, isso não consta como crime. Mas, se no entender das autoridades locais a presença de um desagradável em determinado local for prejudicial à ordem pública ou incompatível com a tranquilidade pública, o desagradável pode ser detido sem mandado, pode ser retido de 2 semanas a 2 anos, podendo depois ser removido à força para qualquer outro local dentro dos limites do império, e aí ficar sob vigilância policial por um período de 1 a 10 anos. Bem, isso tem muito a ver com o que está sendo, de certo modo, sugerido ao presidente aqui do Brasil, que implante, eu já falo sobre isso. Segue o texto. Apreensões sem mandado, vigilância, detenção indefinida, isolamento, exílio. Isso não te soa familiar? Se não te soa, deveria, diz Whitehead. A prática milenar pela qual regimes despóticos eliminam seus críticos ou adversários em potencial, fazendo-os desaparecer ou forçando-os a agir, ou exilando-os literalmente, ou então virtualmente ou figurativamente, de seus concidadãos, está acontecendo com frequência cada vez maior nos Estados Unidos da América. Agora, por meio do uso de leis de bandeira vermelha, já falo também sobre o que são as leis de bandeiras vermelhas, avaliações de ameaças comportamentais e programas de prevenção de policiamento pré-crime estão sendo lançadas as bases que permitiriam ao governo usar o rótulo de doença mental como uma arma para exilar os denunciantes, dissidentes e combatentes da liberdade que se recusem a marchar ou se recusam a marchar em sintonia com seus ditames. Com um golpe de caneta, um magistrado pode colocar qualquer indivíduo, desde que declarado doente mental, contra sua própria vontade, destituído de seus direitos constitucionais, em prisão, ou hospício, por assim dizer, por tempo que vai até 10 anos, ou mais. Como relata o Washington Post agora sobre bandeiras vermelhas, as tais leis de bandeira vermelha permitem que um membro da família, colega de quarto, namorado, policial ou qualquer outro tipo de profissional, também da área médica inclusive,
entre com uma petição em um tribunal pedindo que a casa daquela determinada pessoa seja temporariamente liberada ou proibida de armas de fogo. Isso não requer nenhum diagnóstico de saúde mental ou prisão. Basta que alguém ligado a determinada pessoa que será depois denunciada assim o faça. Isso também nos lembra o fascismo de Mussolini na Itália, onde crianças denunciavam os pais ao governo, por exemplo, ou um vizinho, ou um amigo, enfim. Era assim que a banda tocava e voltará a tocar, ao que tudo indica. Com essas leis de armas de bandeira vermelha, a intenção declarada é desarmar indivíduos que são ameaças em potencial. Bem, o texto é bastante longo, mas já dá para ver do que se trata. Em teoria, todas essas leis, ou esta lei da bandeira vermelha, até parece legal, porque afinal de contas desarmaria alguém potencialmente nocivo para si mesmo e para a sociedade. O problema é que quem decidirá isso serão os governantes. E é claro que isso implicará sempre numa decisão política. Eliminar os adversários, taxando-os de malucos, potencialmente perigosos, inimigos da democracia e por aí vai. Tive um probleminha de bateria aqui. Bem, mas não posso deixar de dizer a minha surpresa com a similaridade entre esse texto de Whitehead com 2 artigos publicados ontem na Carta Capital. Um deles dizia o seguinte: o presidente Lula anunciou uma série de medidas voltadas à segurança pública nesta sexta-feira, dia 21. O presidente apresentou 2 projetos de lei como parte do chamado Pacote da Democracia. As iniciativas foram divulgadas em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, e parece que lá estava também o camarada Geraldo, não é mesmo? Pois é. Um dos projetos de lei aumenta penas por crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As punições previstas ou sugeridas são as seguintes: de 6 a 12 anos de prisão para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, de 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos, de 6 a 12 anos, mais pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, dos ministros do STF, do Procurador-Geral da República, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática, e de 20 a 40 anos de prisão para crimes que atentem contra a vida das autoridades acima citadas, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. Crime cometido por funcionário público levará à perda automática do cargo ou do mandato eletivo. Segundo o governo, os atos golpistas de 8 de janeiro atestam que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo. Outro argumento, aqui é que me chama bastante atenção pela similaridade com o texto de Whitehead. Outro argumento é que o projeto de lei pode funcionar também em caráter preventivo. Isso teria a ver com a polícia do pensamento? Reforçando seu poder intimidativo sobre os destinatários da norma. Intimidativo e funcionar também em caráter preventivo foram os termos que mais me chamaram a atenção e depois eu explico por quê. Bem, o outro artigo fala do outro projeto de lei que diz o seguinte, vejam também a similaridade com o texto de Whitehead. O governo Lula anunciou nesta sexta-feira um pacote de medidas intitulado Programa de Ação na Segurança. As iniciativas foram divulgadas em cerimônia do Palácio do Planalto, etc. e tal. Um dos destaques é o decreto que estabelece novas regras para a circulação de armas no país, reduzindo o limite de armamento para caçadores, atiradores, colecionadores,
grupo amplamente beneficiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, etc. e tal. Entre as novidades também está a retomada da regra a permitir o uso da pistola de calibre 9mm apenas pela força de segurança. Bem, isso tem a ver com o texto anterior, porque lá, principalmente em Nova York, quer-se tirar todas as armas daqueles potencialmente perigosos ou desagradáveis ao Estado. Claro que tudo isso tem um apelo positivo. Afinal, se pessoas más estão armadas, é preciso tirar as armas de pessoas más. Porque, como disse Alexandre Garcia ontem no Oeste, o crime começa no pensamento. Então, se o governo for capaz de entender, ou melhor, saber o que o indivíduo está pensando, é claro que ele poderá recolher as armas daqueles que potencialmente pensam em cometer ilícitos e por aí vai. O problema volta a ser aquele levantado por Whitehead. Eles é que definirão o que é perigoso. Bem, claro que tudo isso só será definitivamente implantado quando a moeda digital única for implementada no mundo todo, e explico por quê. Para isso ter um efeito de fato, é preciso que o cidadão esteja de acordo com essas normas por questão de sobrevivência. 2 pontos. Tudo dependerá do comportamento do indivíduo, até mesmo para poder comprar 1 quilo de feijão ali na esquina. Acontece que a nova moeda que está sendo planejada por aí, a moeda digital única, não é uma moeda, é um programa de computador que pode ser implantado na pele do indivíduo ou então carregado no seu smartphone. Este programa de computador nos dará o direito, a concessão de comprar e vender na medida dos nossos créditos sociais. Coisa, aliás, que já foi testada com muito sucesso na China. O que é o crédito social? É aquilo que nos dá o direito de comprar e vender ou andar livremente por sermos dóceis ao regime, ou ao governo, ou às autoridades. Aqueles que, por acaso, porventura ou por desventura, criticaram o governo e meteram-se, por exemplo, em manifestações antidemocráticas, perderão o crédito social, uma vez que a moeda digital for implantada sem crédito social, sem condições de comprar ou vender, ou melhor, sem dinheiro. Perceberam? Entenderam? Uma coisa está ligada à outra. E no final das contas, isso servirá ao propósito da nova ordem mundial: intimidar todo mundo. Será a pá de cal nas pretensões de liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, liberdade de ter um porte de armas para se defender e assim por diante. Será o sepultamento definitivo da liberdade. Nós seremos simplesmente intimidados por uma questão de sobrevivência. Quem não precisa comprar feijão, arroz, pagar o aluguel, pagar a luz, a conta de água, a conta de internet, não é mesmo? Sem crédito social, sem dinheiro. Sem dinheiro, como fica? Bem, vai para o Gulag ou morre na sarjeta, por aí. Não é mesmo? Pois é, é assim que estamos antevendo o que vem por aí. E isso tudo está bem explicado aqui no Livro Santo, é por isso que eu disse. Agora, quando fecho a página da Bíblia, tenho certeza, estamos sim no Apocalipse. E isso quer dizer que não basta olharmos apenas para as nossas questões políticas aqui, locais. É preciso olharmos para o que vem lá da nova ordem mundial, que nos afetará a todos. Nós não estamos mais debaixo de um governo regional. Nossas autoridades aqui são gerentes de um governo que não está aqui, está em outro local, não é mesmo? Pois é, da nova ordem, do governo único e assim por diante. Meus amigos, nesse caso,
O buraco é muito mais embaixo. Entender a situação hoje exige que nos alcemos para uma compreensão maior, espiritual principalmente. É isso aí. O Apocalipse é muito mais abrangente do que os nossos problemas internos aqui. Muito mais. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.